Oi, gente, boa noite. Eu estou esperando o pessoal acabar de entrar, a gente já começa, tá bom? Ok, gente, boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo? Ok? Oi, professor, boa noite. Sim. Então, tá bom. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente. Então, o que eu vou fazer, a gente já terminou um conteúdo que eu iria dar antes da P1, tá? Então, antes de eu entrar no conteúdo especificamente para P2, que eu não vou entrar hoje, eu vou fazer uma revisão dos TPs que eu passei para vocês com as notas que valem cada um dos TPs, tá? Então, eu já dei 5 TPs para vocês fazerem. Vocês não, conforme eu falei na aula passada, eu coloquei no grupo, vocês não vão ter que fazer mais TP. Então, o último, antes da P1, é óbvio, depois da P1, tem bastante TP ainda, tenha fé. Então, vocês não precisarão fazer mais TP antes da P1 e a gente não vai fazer prova, tá? Então, vocês não terão provas comigo, tá? Para P1, para P2 é outra história, vamos ver como é que vai caminhar aí para pós esse período de provas de vocês. Então, semana que vem é feriado, semana que vem é o feriado da Páscoa, né? Oficialmente feriado. Hoje em São Paulo está como feriado, mas aqui no hospital não é feriado para ninguém. A gente está trabalhando normalmente, a gente não teve nenhum dia de feriado. São Paulo, o feriado começou hoje, semana que vem inteira é feriado, mas a gente não teve nenhum, absolutamente nenhum feriado para quem trabalha na área da saúde. Para nós é dia normal, para o resto da população é feriado. Mas semana que vem é feriado mesmo, que é o feriado da Páscoa. Então, o que, que vai acontecer? Semana que vem a gente não tem aula mesmo por conta do feriado. Na outra semana, que é dia 5, seria a nossa data de prova, né? Dia 5 ou dia 12. São 2 semanas que vão intercalando entre prova de um professor e prova de outro professor. Então, nós não faremos provas, nós voltamos com as aulas depois dessas semanas aí de provas. Eu vou mandando informações no grupo de vocês, tá? Então, a gente não tem mais trabalho para fazer. Hoje eu vou dar uma revisada rápida nos trabalhos que eu já passei, discutindo o que eu gostaria de resposta,
enfim, qual seria a resposta para esses trabalhos aí. Os 4 primeiros trabalhos eu já corrigi todos, do trabalho 1 ao trabalho 4 eu já corrigi todos, falta corrigir o último trabalho que eu pedi, que a data final aí de entrega de vocês é hoje aí, ok? Então eu vou fazer uma revisão rápida de todos os trabalhos. Eu não sei se eu vou conseguir corrigi-los nesse final de semana, enfim, não sei. Final de semana eu tive que trabalhar sábado, eu tive que trabalhar domingo, amanhã eu tenho que estar aqui no hospital, porque a gente não tem medicamento, está falta de medicamento, então eu tenho umas reuniões, né? Eu tive reunião com o pessoal da Secretaria da Saúde, pessoal do Ministério da Saúde, a gente teve reunião, o pessoal da manhã ficou 2 semanas sem aula minha, só dei TP para eles fazerem, mas não conseguiram ter aula minha, o pessoal da manhã, por conta dessas reuniões, por falta de medicamento aí que a gente está tendo, acho que todo mundo está acompanhando isso no desenrolar disso aí no Brasil inteiro. Então está bem difícil a nossa situação aqui dentro do hospital por conta da falta de medicamento. Não sei quando eu vou conseguir corrigir esses trabalhos, não sei se eu vou conseguir corrigir no amanhã ou domingo, mas enfim, eu tenho aí um espaço de tempo grande para corrigir aí, eu tenho um tempo bastante grande para corrigir. Mas assim que eu corrigir os trabalhos, eu vou depois soltar as notas e eu vou mandar e-mail para vocês com a nota de cada um dos TPs que vocês tiraram. Vou mandar e-mails individuais, não vou expor ninguém aqui que está assistindo a aula aí. Então, eu vou mandar e-mail individual com a nota de cada um de vocês que tirou nos TPs que eu fiz, no primeiro TP ao último TP. O problema todo eu vou mandar e-mail no e-mail que está cadastrado na faculdade, o e-mail que vocês cadastraram na faculdade, tá, gente? Se vocês estão usando e-mail diferente do que está cadastrado lá, aí vocês não vão receber minha resposta. Então, assim, tomem cuidado, porque também não vai dar para depois dizer, professor, eu não sei, eu não recebi. Eu vou mandar no e-mail que está cadastrado na faculdade. Se vocês mudaram de e-mail, ou entre lá no portal, já atualize o e-mail de vocês, se estiver desatualizado, qualquer coisa do gênero, porque eu não vou poder ficar depois recebendo 15, 20 e-mails. Professor, não sei minha nota. Professor, não sei o quê. Não dá para eu ficar olhando, respondendo todo mundo, ok? E também não sei se eu vou conseguir corrigir, porque, gente, eu tenho uns 200 trabalhos para corrigir, né? Lembre que foram trabalhos individuais que eu dei para o segundo, para o terceiro e para o quarto ano. É tudo individual esse último trabalho. E o trabalho é tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite. Então, eu tenho muito trabalho para corrigir. E amanhã eu ainda estou no hospital aqui vendo umas coisas aí. Se Deus quiser, domingo eu não preciso aparecer aqui, mas amanhã com certeza precisarei vir. Então, só fiquem de olho aí, atualizem o e-mail que vocês têm aí junto com a faculdade. Tá? Então, repetindo, todo mundo vai receber e-mail meu com a nota que tirou em cada um dos trabalhos e a média final aí de vocês aí dentro dos TPs que vocês fizeram. Não concordaram com a nota, não achei legal, discordei, não tem problema, me mandem e-mail, né? E a gente pode marcar um horário no WhatsApp, me mandem um WhatsApp e a gente marca o horário para fazer a revisão. Mas aí vai ser individual, eu não vou usar o horário da aula para expor ninguém, a gente ficar mostrando nota de ninguém para ninguém, ok? Então, ninguém precisa saber a nota do amigo ali, do comparsa, ok? Do colega. Então, se quiserem, não concordarem com a nota, mandem um WhatsApp e a gente discute aí. Não esqueçam que essa é a nota da P1, né, gente? Ainda tem a P2 também para a gente poder discutir. Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo com vocês. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Ainda não é esse. Esse eu vou compartilhar depois. Também não é esse. Cadê você? Cadê você? Meu Deus. Espera aí, deixa eu abrir o arquivo de novo, porque eu não consegui. Acho que eu fechei o arquivo, por isso que eu não estou conseguindo abrir. Pronto. Agora vai. Isso mesmo. Então, esses são os TPs que eu fiz, que a gente fez. E aí eu vou dar uma revisada em um por um aí, tá bom? Então, o primeiro TP que eu fiz
valiam 3 pontos, aquele da vacina, o primeiro que eu passei, não foi o primeiro exatamente que vocês me entregaram, mas foi o primeiro TP que eu pedi para vocês fazerem, tá? Que é o TP das vacinas aí. A gente iria fazer uma apresentação desse TP, mas enfim, talvez eu faça isso mais para frente, mas eu vou dar uma geral no que eu pedi para vocês colocarem dentro desse TP. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, conforme eu for explicando, a pessoa vai aí se dizendo quais foram as dúvidas que tiveram e aí a gente pode pegar e rever isso. Então, vamos lá. Primeiro TP. Em primeiro lugar, falar da vacina. Então, foi feito isso em grupo. Cada grupo tinha uma vacina específica para falar. Então, para falar em que fase dos testes clínicos se encontrava essa vacina. Lembrando, se as vacinas estão aprovadas, ela está na fase 4, porque já foi aprovada. As vacinas que não foram aprovadas, elas estão ou na fase 1, ou na fase 2, ou na fase 3, tá? Tipo de tecnologia utilizada, como é que estava se produzindo essa vacina, é vírus vivo, é tecnologia, que tipo de tecnologia que estava sendo utilizado. O desenho, o tipo e desenho do estudo, né? Então, quem é a população, quantos indivíduos utilizaram essa vacina, quantos não utilizaram. Isso aí foi feito um ensaio clínico randomizado de que tipo? Foi cego, não foi cego? Foi duplo cego? O pessoal usou placebo, não usou placebo? Com o que o pessoal comparou? Era esse tipo de coisas que eu queria verificar nessa questão, nessa parte aqui. Teve alguma limitação? Então, deu a vacina o quê? Para qualquer população? Ou pegou somente pacientes adultos? Crianças tomaram a vacina, não tomaram? Idosos tomaram, não tomaram durante os estudos? Né? Gestante, lactente, paciente imunodeprimido. Então, isso é importante para que a gente vai discutir. Por que não estão aplicando vacina em criança? Não estão aplicando, não é porque também, mas não é só porque criança não é considerado o grupo de risco, mas é porque não foi feito estudo da vacina em criança. Então, tudo isso são coisas que a gente discutiu durante as aulas aí. Então, qual era o objetivo do trabalho, né? O objetivo da vacina? Então, o objetivo da vacina é manter a população imune. O que eles estavam avaliando aí? Se essas pessoas estavam imunes ou não? Qual era o desfecho que ele estava avaliando? Ok? Qual era a eficácia da vacina? Ela era segura? Ela não era segura? E se ela é imunogênica ou não é imunogênica? Então, hoje o pessoal tem falado muito de imunogenicidade. O que é imunogenicidade? Então, imunogenicidade é você tomou a vacina, você vai estar imune a esse vírus por quanto tempo? É o resto da sua vida, não é? Não sei se vocês acompanharam, tudo isso eu falei durante a aula, das aulas, mas enfim, não sei se vocês acompanharam, mas estavam discutindo aí que tinha vacina que valia só por 5 meses. Depois de 5 meses, a pessoa não estava mais imune. Então, gente, imagina, a gente vai demorar mais de 1 ano para vacinar a população do Brasil inteiro. Se a cada 5 meses tiver que dar uma nova dose da vacina, não vamos conseguir vacinar nunca, todo mundo nunca, né? Então, assim, a vacina, ela é ou não é imunogênica? Ela produz anticorpos e deixa isso por quanto tempo? É imune o resto da vida? Ou eu tenho que todo ano tomar um novo reforço dessa vacina? Como é que vai trabalhar em cima disso? Tá? Eventos adversos, então, quais eventos adversos foram encontrados, se foram apresentados, em quais grupos que apresentaram esses efeitos, né? Esses eventos estão dentro do padrão esperado, a gente falou. Um evento adverso grave é morte. Se o paciente morreu, tem que suspender o uso da vacina. Vocês devem ter visto também, devem ter acompanhado a vacina de Oxford, chegou a ser suspensa o uso dela em alguns países aí do Oriente, aí, até da Europa, por conta de efeito colateral que os pacientes estavam tendo trombose. Então, suspenderam, porque era uma reação que eles consideraram grave aí o aparecimento de trombose. Então, o que acontece? Depois conseguiram verificar que a trombose não estava associada ao uso da vacina. E aí o que acontece? Liberaram a vacina para uso de novo. Quantas doses precisa tomar e qual é o intervalo entre as doses? É uma dose, são 2, são 3, é de 21 em 21 dias, é de 3 em 3 meses, é de 6 em 6. Então, esse tipo de coisa era para avaliar. Se ela foi aprovada, quais os países que aprovaram? Então, é só para a gente poder entender que país que aprovou ou não. E dentro do nosso país, né? Ela foi aprovada? Ela não foi aprovada?
ela está sendo avaliada, ela nem submeteram para análise a vacina, então a gente teve a Sputnik aí, que é a discussão da vacina da Rússia, né? Então ela não foi nem aprovada pela Anvisa, tudo bem, a gente não foi nem submetido esses estudos para avaliação da Anvisa. Então, assim, vai ser utilizada, então nós temos uma legislação que, se ela foi aprovada em outros países, aí a gente até pode utilizar no nosso. Mas qual é a eficácia que a gente vai ter? Pega a própria Coronavac, a gente teve uma eficácia aqui de aproximadamente 60% aí da Coronavac, e teve país no Oriente Médio que apresentou mais de 70% de eficácia na vacina. Então, ela foi mais eficaz naquele país do que aqui no nosso país, por conta do quê? Lembra lá da cinética que a gente viu, farmacogenética, aí a gente viu que as pessoas são diferentes e respondem de maneira diferente. Qual é o valor mínimo para aprovação da Anvisa, né, da vacina? Quer dizer, então ela tem que ter uma eficácia de quanto? Abaixo de quanto ela não deve ser aprovada, né? Esse dado foi baseado no quê e que parâmetros que são utilizados por outras agências reguladoras. Então, no Brasil, a gente vai dizer que o quê? Acima de 50% eu posso aprovar a vacina para uso, mas, nossa, 50% não parece um número baixo? E outros países utilizam qual porcentagem? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença que não tem medicamento, né? Não tem droga nenhuma. Se não tem droga nenhuma, gente, antes eu ter cada 2 pessoas, uma está imunizada do que eu não ter ninguém imunizado. É um ponto de interrogação que eu coloquei aqui. E frente a isso tudo, eu queria saber de cada um dos grupos, você aprovaria ou não aprovaria e por quê, né? Eu aprovo porque isso ou não aprovo por conta daquilo. Então, isso é bem legal. Então, teve trabalhos que eu achei bem interessante que o pessoal colocou, que não aprovaria e não deram as justificativas. Então, não tem problema nenhum, a gente pode até discutir. Eu aprovaria qualquer uma delas, desde que a eficácia tivesse superior a 50% aí, né? E não tivesse um número grande de efeitos colaterais. Mas, gente, se ela está sendo submetida para uma avaliação, está sendo utilizada em alguns países, a gente não está tendo grandes efeitos colaterais aí dela que sejam tão interessantes a ponto de não aprovar o uso dessa vacina, tá? Esse foi o primeiro trabalho que eu tinha pedido. Alguém tem alguma dúvida? Que eu vou fechando por trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário deste trabalho especificamente? Não? Então vamos lá. Segundo trabalho. Segundo trabalho foram aquelas 5 questões que eu dei para vocês fazerem. Esse trabalho valia 1,5 ponto, tá? Então é 0,3 cada questão respondida. Então, primeira delas, quais são as fontes para a produção de medicamentos? A gente falou em aula. Fonte mineral, fonte natural, fonte vegetal, mineral, fonte animal, ok? Produto sintético. Então, a gente falou dessas fontes de produção. Então, como é que as substâncias são avaliadas para produzir um medicamento? Então, a gente também falou no comecinho da nossa disciplina aí, quando eu falei para vocês que ele vai avaliar se aquela substância, aquela estrutura, aquilo pode, quem sabe, será que não vai virar um medicamento? Então, é baseado mais ou menos nisso, tá? Como é avaliado o potencial farmacoterapêutico de um fármaco e como os testes que são feitos? Então, como é que eu sei se aquilo pode se tornar um medicamento ou não? A gente discutiu bastante isso. Como é avaliada a segurança de um fármaco? A gente viu, começa em animal e depois eu continuo tanto na fase 1, fase 2 e fase 3 e até na fase 4 eu continuo avaliando segurança. Então, não é só numa única fase. E a mesma coisa a eficácia do medicamento. Então, tudo isso estavam mais ou menos respondidos naquelas aulas que a gente teve. O terceiro TP, avaliando 2 pontos. Aqui eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu deixei bem claro. Então, quais são as limitações encontradas nos ensaios pré-clínicos, nos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3? Dá para colocar pelo menos 3 limitações e explicar essas limitações. Então, tem gente que colocou, no pré-clínico a limitação é esse, no clínico é esse ponto. Gente, espera aí. Eu quero saber clínico de cada uma das fases. Então, clínico de fase 1, quais são as limitações? Clínico de fase 2, quais são as limitações? E clínico de fase 3, quais são as limitações? Então, eu queria olhar, não é no geral, ensaio clínico, ensaio pré-clínico, é cada uma dessas fases para olhar, ok?
Alguém quer fazer alguma pergunta do 2 e do 3? Professor, Pode falar. existe, assim, por exemplo, a possibilidade de, tipo, a gente fazer uma coisa meio... Ai, resumindo, você dá meio certo nas questões, por exemplo, cada questão vale 0,3, só que o aluno não respondeu tudo, então você dá 0,1, 0,2. Eu vou brincar aqui, mas eu não vou ser chato igual o Valber, não, que você errou o mecanismo, é tudo errado, né, gente? Vocês sabem disso, né? É esse ponto que você quer perguntar e você quer garantir o seu 10, É, né, o Gabriel? é isso mesmo. Tenha misericórdia. Vocês não têm misericórdia de mim quando mandam os trabalhos. A Letícia pediu para ter misericórdia. Vocês não têm misericórdia quando vocês escrevem umas besteiras no trabalho, que eu tenho que ler umas besteiras. Ninguém tem misericórdia de mim, né? O Professor, coitado aqui, ninguém tem, né? vou falar o meu caso, né? No TP2, eu não sabia que existia fase 4, porque até então a gente só tinha aprendido fase 1, 2, 3 e a pré-clínico, né? Então aí, por exemplo, ali na questão 4, como é avaliada a segurança de um fármaco? Você falou que em cada fase, mas só que, tipo, eu só coloquei até a fase 3, sabe? Então meio Vai que é tirar um meio zero, certo. Gabriel. Não me enche o saco e vai tirar zero, tá bom, Ah, Gabriel? não! Ah, não é gente pequena, Gabriel. Ai, não, professor, por favor, tenha misericórdia. Eu não aguento mais É. tirar nota na média na sua matéria. Então, cada um com seus problemas, gente. Gente, vocês me conhecem, eu não vou dar zero, é óbvio, né? Vai tirar um pouquinho. Agora, se escrever alguma besteira muito grande, aí fica difícil. Por exemplo, vou pegar o exemplo desse TP3 aqui. Eu deixei muito claro, eu quero saber das limitações da fase 1, fase 2 e fase 3. Não adianta, tem gente, poucos alunos, mas teve gente que colocou. As limitações dos ensaios clínicos, dos ensaios farmacológicos clínicos são. Ponto, colocou. Só que não me disse se é da fase 1, se é da fase 2, se é da fase 3. Desculpa, gente. Por mais certo que seja, por mais as limitações estejam corretas, ele não diz qual é a fase. Não sei se está entendendo o que eu estou falando, Gabriel. Aí não dá para eu dar nota, desculpa. Tá? Eu acho que não Não, foi o seu entendi. caso. Não foi o Sim, seu caso, mas é só para vocês entenderem o nível da minha correção. Eu não vou ser carrasco nenhum. Mas assim, não dá, a pessoa tem que responder no mínimo do que eu estou perguntando. Não entendeu? Ok, vamos discutir. Eu respondi desse último trabalho aí, acho que eu respondi uns 300 milhões de WhatsApp, não tem problema. Eu, Walter, eu me coloco à disposição. Eu sei que tem professor que só vai responder no dia da aula, não responde o WhatsApp, não passa celular para aluno. Cada um é cada um, eu não posso reclamar de A, nem de B, nem de C. Cada professor tem o seu esquema. Eu dou um monte de TP. Eu sei que tem aluno que odeia, tipo o Gabriel. Tem professor que não dá, não tem problema nenhum. Tem professor que não dá só uma prova. Eu acho complicado dar uma prova só. Vocês forem mal, gente, vocês forem mal, vocês não vão conseguir recuperar nota, né? Mas cada professor tem seu esquema. E eu falo que assim, gente, a gente tem que se adaptar. É igual a gente tem em casa, a gente tem a mãe da gente e o pai da gente. A mãe da gente é de um jeito, o pai é de outro, o irmão é de outro, o tio é de outro. Quem trabalha sabe que o chefe é de um jeito, o colega do trabalho é de outro. A gente tem que se adaptar a cada um deles. Então, assim, fechando, eu não sou nenhum carrasco, mas respondam o mínimo que eu estou perguntando. Eu não fui carrasco na correção de ninguém, tá? Mas assim, vamos tentar também responder no mínimo aí o que a gente está questionando, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, Gabriel, sim, vai ter 0,1, 0,05, 0,0001, fique tranquilo, tá? Não darei zero desde que tenha respondido alguma coisa que tenha sentido com o que eu perguntei. Se não tem sentido, aí fica difícil dar alguma nota, tá bom? ok, menos mal, obrigado. De nada, imagina. Ah, mais alguma pergunta do TP2 ou do TP3? Aí a gente vai para os dois últimos. Não? Então vamos lá. TP4. TP4 eram aí 10 questões aí, valiam 2 pontos, então valia esses 2 pontos eram divididos entre essas 10 questões aí. As alternativas estão aí as respostas. Eu acho que
99% acertou, né? Colocou na internet a questão e achou a resposta e colocou lá, mas tudo bem, isso é o de menos. Longe da gente fazer isso. Pois não, tá bom. Tá. Vocês lembram, Gabriel, da prova que vocês fizeram comigo ano passado, que eu dei 10 tipos de prova? Sim. Então, eu vou te dizer uma coisa que não saiu da turma de vocês, mas eu não duvido que vocês fizeram a mesma coisa. Aluno é tão esperto, né, que parece que eu nunca fui aluno, que eu acabei de dar prova para uma turma, que eu não vou dizer qual é a turma, e não foi a turma de vocês. A pessoa começou a postar a resposta do TP dela no grupo que eu coloco as coisas. Como se você tivesse entrado no grupo lá que eu passo o link para assistir a aula, e a pessoa começou a colocar a resposta do TP, que é para todo mundo ver quais eram essas respostas. Gente, desculpa, né? O pessoal também tem que ter um pouco de vergonha na cara e se mancou, né? Vai mandar isso pro professor, qual é a resposta do TP que eu passei? Gente, aquilo era para passar pro grupo inteiro deles, mas não para mim, né? Então, gente, enfim, já fui aluno, sou aluno, que eu faço cursos aí, então a gente entende tudo. Então vamos lá. TP4. Por que mesmo após as fases de um ensaio clínico devemos fazer farmacovigilância? Acho que esgotamos esse assunto aí. Por que eu tenho que continuar olhando o medicamento, né? Então, embora a gente tenha esgotado, tem gente que não respondeu o que eu queria, né, gente? Por quê, gente? O medicamento foi para o mercado. O número de pacientes que utilizaram na fase 1, fase 2, fase 3 era um número pequeno. Será que eu não tenho reação adversa rara, que eu não consiga pegar, coisas desse gênero? E, infelizmente, tem aluno que não foi por essa linha de raciocínio, tá? Segunda questão, para avaliar a efetividade de uma nova droga em emergência psiquiátrica, vários estudos foram realizados comparando a sintomatologia psiquiátrica, no momento da internação com a sintomatologia 6 dias após o uso do medicamento. Todos os autores encontraram uma redução dos sintomas, agressividade e agitação, e concluíram que a droga era efetiva. Você concorda com essa conclusão? E aí eu pedi para o pessoal discutir, tá? Esse daqui eu vou deixar especificamente para a gente discutir depois, tá? Porque tem umas respostas lá que eu não concordei, mas eu vou primeiro soltar as notas, deixa o pessoal surtar primeiro, e aí depois a gente discute disso. Discute isso especificamente. E depois a terceira questão, qual é o papel da randomização? Então, qual é o papel da randomização nos ensaios clínicos? Gente, por que é importante randomizar? É importante randomizar para que eu tenha pessoas usando, consiga fazer uma comparação entre drogas diferentes, né? Comparar uma droga com placebo, porque eu não tenha vício nessa avaliação. Lembra que eu falei? Se eu souber que o paciente está tomando a droga de estudo ou está tomando placebo, aquele que está tomando placebo eu não vou querer nem acompanhar, está tomando placebo mesmo, então eu não quero nem saber o que está acontecendo com ele. Então é importante randomizar e fazer o cegamento por conta disso, tá? E aqui estavam as respostas das alternativas aqui. O último TP, eu vou colocar aqui, que esse está me dando um pouco de dor de cabeça. Mas vamos parar aqui, deixa eu... Joana, tenha fé que eu vou responder, tá? A Joana colocou no chat aqui uma coisa, mas fique tranquila que eu vou responder depois. Então, vamos lá. Então, esse era o último trabalho que eu dei aí para vocês fazerem. Então, também, o chato do Walter colocou 2 medicamentos diferentes para cada aluno. É óbvio, tiveram alguns poucos alunos que tiveram pelo menos um medicamento igual, mas os 2 iguais, ninguém pegou os 2 iguais aí para fazer, tá? Então, eu dei 2 medicamentos diferentes aí. Então, vamos começar pela primeira coisa, mecanismo de ação em casos de COVID. Então, em primeiro lugar, gente, a gente não tem medicamento para COVID, não existe nenhum medicamento aprovado para uso em COVID, a gente não tem medicamento para COVID. Então, o que eu tenho são medicamentos que a gente chama de medicamentos auxiliares no tratamento. O paciente está com dor, está com febre, eu vou dar um paracetamol. O paciente está com COVID, de repente teve uma parada, eu dou uma adrenalina para esse paciente. Então, são medicamentos que são auxiliares no tratamento do COVID.
certo? A gente usa em paciente que está com Covid, mas não é para Covid, é porque a Covid dá febre, porque a Covid dá infecção, porque a Covid deixa o paciente com a saturação baixa, porque a Covid acaba com o rim do paciente, porque a Covid dá parada no paciente, parada respiratória, etc, etc, etc. Então, gente, o mecanismo de ação que vocês teriam que procurar é o mecanismo de ação da droga. Então, qual que é o mecanismo do paracetamol? Qual que é o mecanismo do Redensevir? Esse aqui especificamente, o Redensevir, aqui o pessoal está utilizando para COVID, mas enfim, ainda está muito muito insípido aí o resultado, mas é um antiviral aí que o pessoal está utilizando aí para o tratamento da COVID. É um medicamento que custa uma fortuna aí. Então, essa era a primeira coisa. Quero deixar claro que todo mundo que me mandou o WhatsApp, eu respondi o WhatsApp de todo mundo com as questões que tiveram. Teve aluno que me mandou 3, 4 WhatsApp, não tem problema. Teve aluno que mandou o WhatsApp 11 horas da noite, meia-noite. Tem aluno que 1 hora da manhã eu estava conversando com o aluno pelo WhatsApp. Então, gente, tem dúvidas? Não tem problema. Pode me procurar que eu respondo, tá bom? O Guilherme está rindo de mim ou para mim, Guilherme? Tá? Não, eu tô Então, rindo da oi? situação. Eu tô rindo da situação mesmo, né? A vida de professor é assim. Para você ver, mas tem professor que vocês sabem exatamente que eles não atendem o WhatsApp e tem professor que ele só responde o WhatsApp no dia da aula, na hora da aula. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas, de novo, cada professor é professor, tá? Tem professor que bloqueia o aluno, né? Tem aluno que é muito chato, Letícia, pelo amor de Deus. O Gabriel é um deles, estou quase picotando ele, viu? Eita! Bom, Não chamo mais também. tô brincando, minha amigo, tá? Minha amigo, tá? Então assim, gente, cada professor é professor, tá? Eu não sei se eu falei, já tô meio zoado, porque eu já falei tanta coisa hoje pro pessoal da outra turma, não sei se eu falei para vocês isso, mas assim, é igual na casa da gente. O pai da mãe responde de uma forma para a gente, a mãe responde de outra. A gente sabe quando que eu vou pedir dinheiro para o pai, quando é que eu vou pedir dinheiro para a mãe, quem é mais mansinho, quem é mais chato. Ué, a gente sabe disso, o irmão, o tio, a gente sabe. Dentro do trabalho, a gente sabe como é que eu falo com o chefe, como é que eu falo com o outro, como é que eu falo com um amigo. A gente tem que entender que cada um tem um perfil diferente, tá? Eu, Walter, não me importo. Eu, Walter. Tá? É óbvio, uma hora a gente tem que pôr um limite. Então, tem aluno que passa mensagem para mim, eu não consigo responder na hora, depois eu não falo, mas professor, você não viu minha mensagem. Desculpa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de paciência também. Né? Mas eu respondi mensagem de todo mundo, pelo menos ninguém reclamou e eu não vi ninguém sem responder mensagem, tá? A única coisa que eu quero fazer só um comentário, não vou dizer quem é o aluno, não vou expor ninguém, mas eu tenho um aluno que me mandou mensagem hoje 3 horas da tarde para tirar a dúvida do trabalho, que a pessoa não tinha nem começado a fazer o trabalho. Aí fica difícil, né, gente? 3 horas da tarde eu estava numa reunião super pesada, por conta de falta de medicamento aí por conta do final de semana, e aluno me apurrinhando porque queria saber a resposta do trabalho, como é que era para fazer o trabalho. Desculpa, eu sei que cada um tem um monte de coisa para fazer, mas vocês tiveram uma semana para fazer o trabalho. Não adianta vir me cobrar aí porque quer que eu responda 3 horas da tarde um trabalho que é para entregar às 6. Aí já é um pouco ousadia também. E tem aluno que me mandou e-mail hoje de manhã, e-mail pedindo ajuda para fazer o trabalho. Então, gente, imagine se eu não abro o e-mail. Quer dizer, às vezes eu fico um dia sem ver o e-mail, 2 dias sem ver o e-mail da faculdade, aqui do hospital, como é meu trabalho, todo dia eu vejo constantemente. Mas esse e-mail eu não posso passar para vocês, porque senão eu não consigo dar conta do meu trabalho aqui no hospital. Mas, assim, se eu não olho o e-mail e respondo para o aluno, fica difícil. Depois o aluno vai reclamar que não me entregou o trabalho porque mandou o e-mail e eu não respondi. Gente, eu quero que vocês considerem isso também. Não adianta me mandar e-mail hoje, 9 horas da manhã, o dia para entregar o trabalho, mandar e-mail, ainda quer que eu veja o e-mail, que eu respondo o e-mail. Eu respondi tanto o e-mail quanto o WhatsApp, mas só deixo o recado aí. Se não tiver resposta, gente, não dá para também pedir em cima da hora, ok? Então, mecanismo de ação é isso. A gente não tem mecanismo de ação para a Covid.
tá? Não existe droga para COVID, né? A gente tem algumas drogas que estão em estudo, ou drogas, a grande maioria delas, são auxiliares aos sintomas que o paciente está tendo. Então, o que ele está tendo de sintomatologia, tá? A outra coluna, que era a duração do tratamento. Quanto tempo esse paciente vai utilizar este medicamento? Então, vamos pegar aqui, o paracetamol. Paracetamol, gente, é para febre. Ele vai usar isso quanto tempo? Não sei, há quanto tempo ele tiver com febre. Ok? Então, isso você tem que colocar lá. Não é uma droga, não é um antibiótico, por exemplo. Vou pegar aqui, vancomicina. A vancomicina é um antibiótico, ceftriaxona é outro antibiótico. Então, esse você tem uma duração de tratamento. 7 dias, 14 dias. Então, esse você tem uma duração. Mas paracetamol, dipirona, morfina. Morfina é para dor. Ele vai ter dor quantos dias? Não sei quantos dias ele vai ter dor, gente. E é para usar isso enquanto tiver dor. Se não tiver com dor, ele não vai estar utilizando. Ok? A não ser que esteja sedando esse paciente adequado. O paciente está entubado, está sedando o paciente, alguma coisa do gênero. Gente, falta menos de um minuto, eu estou fechando a sala e abrindo de novo, que tem coisas importantes nesse trabalho para a gente comentar, tá? Que foi o último trabalho aí, eu sei que tem bastante detalhezinhos aí que eu quero conversar com vocês. Fechando aqui e abrindo uma nova sala. Esperar só mais um minuto aí no máximo, a gente começa. Tem gente entrando ainda.
Ok, gente, vamos lá, começando, quem tiver que entrar aí, depois vai entrando e vou aceitando, não tem problema aí, tá? Então, o que que acontece? Então, a gente falou do mecanismo de ação, então não tem medicamento para COVID. Duração do tratamento vai de acordo com o medicamento que eu vou estar utilizando, né? Então, o medicamento para dor, eu não sei quanto tempo, quantos dias ele vai ter de dor, é um antibiótico que eu tenho, normalmente na bula eu tenho lá quantos dias é para usar esse antibiótico, 7 dias, 10 dias, 5 dias, então a gente tem a duração desse tratamento aí. Custo diário, então aí vem a primeira coisa que o pessoal ficou fizeram bastante questionamentos altamente pertinentes, mas fizeram bastante questionamento sobre o custo diário e custo do tratamento. Então, assim, o que que acontece? Eu vou usar muito desses medicamentos, fentanila para eu sedar esse paciente, para eu entubar o paciente. Eu uso uma quantidade de acordo com o que eu quero. Se é para sedar é uma dose, se é para entubar é outra dose. E a dose pode ser de acordo com o quilo de peso desse paciente. Então, eu não sei quanto pesa o meu paciente, eu não sei qual é o uso. Então, gente, olhar na bula. Então, se for para sedar, você vai dizer, se for para sedar, eu vou usar esta dose. Então, quanto pesa o meu paciente? Eu não sei. Então, eu falei para algumas pessoas que chegou neste nível de questionamento, que chegaram a me perguntar coisas desse nível. Aí eu falei para eles, falei, gente, imagina um paciente padrão de 70 quilos, média, né? Eu tenho padrão aqui, eu tenho paciente que está internado na nossa UTI que tem 120 e 130 quilos. Eu tenho paciente que está na UTI que tem 40, tem 50 quilos. Tá? Então, é para usar como média. Você vai dizer que o custo diário é de tanto. Por quê, gente? Eu tenho que lembrar o seguinte, o custo diário, vocês vão aprender comigo também. Deixa eu pegar de novo um Cristo aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar o Gabriel de novo. Está aí na sala, Gabriel? Você entrou de novo? Eu não vi. Eu estou sim, professor. Então tá bom. Você está no hospital, não é isso, Gabriel? Na verdade, eu estava. Agora eu estou na assistência farmacêutica. Né, estou lá. Tá bom. Quais foram as drogas que você pegou para o seu trabalho? Meropenem e amoxicilina com clavulanato. Tá bom. Ok, tá aqui você, verdade. Então vamos pegar meropenem aí. Como é que você fez o cálculo para saber o meropenem, para saber quanto custa o meropenem? É só para ver que, para o pessoal tentar entender, aí nós estamos falando do meropenem. Meropenem é um antibiótico, é uma droga injetável. Como é que você fez o custo desse tratamento? Assim, eu me baseei, porque a gente compra, né, lá na assistência farmacêutica o Meropenem. Eu peguei o preço lá da licitação, mas também peguei na CMED. Ok. Então, eu peguei o preço de uma ampola de 1 grama, né? Existem várias apresentações, mas eu peguei de 1 grama. E o uso é mais ou menos, normalmente, de 8 em 8 horas. Então, eu multipliquei por 3. Então, o custo diário é o R$ 22, né? Que foi o preço de uma ampola, multiplicado por 3. E o custo do tratamento multiplicado por 7, que foi de 7 a 14 dias. Tá bom. Então vamos lá, gente. É assim, eu não serei nem posso ser rígido na correção deste custo, nesses detalhes que eu vou falar para vocês agora. Mas o que eu quero que vocês entendam, nós estamos falando de um antibiótico. Então, meropenem. Meropenem é um antibiótico. Então, eu tenho frascos de 500 miligramas e frasco de 1 grama. Ele fez o custo com frasco de 1 grama. Tudo bem, não tem problema. 1 grama de 8 em 8 horas. Então, 1 grama de 8 em 8 horas são 3 frascos por dia. Então, ele fez a conta utilizando 3 frascos por dia deste medicamento. Então, o que, que acontece? 3 frascos por dia, durante 7 dias seriam 21 frascos. Ele falou que ele pegou o preço que eles pagam lá na prefeitura, ok, pode ser, não tem problema nenhum. Só lembrar vocês que o preço que a gente compra em licitação pública é um preço bastante baixo, porque a gente compra em grandíssima quantidade, então é lei da oferta e procura. Quanto mais eu compro, né, e tenho bastante fornecedor, eu consigo pagar um preço mais baixo. Mas não tem problema. Ele falou que também pegou o preço da CIMED. CIMED, a gente vai ver agora, o próximo assunto que a gente vai entrar, que é farmacoeconomia. A gente vai falar sobre preço de medicamentos e CIMED é quem define quanto custa cada medicamento, que preço que vai ser aquele medicamento. Então, esse seria o preço máximo do consumidor, tá? Então, você vai numa drogaria, que você vê lá, estou dando 90% de desconto no preço daquele medicamento. Então, assim,
Ele pegou o preço do CIMED e fez um 90% de desconto. É óbvio que ele não comprou por aquele preço do CIMED, ele comprou um preço lá embaixo. Porque senão ninguém é louco de perder dinheiro, ninguém está rasgando dinheiro. Mas o CIMED é um órgão do governo que ele diz, olha, qual é o preço máximo? Remédio é preço tabelado. Não é cada farmácia vende por um preço. Você encontra preços diferentes porque as farmácias dão descontos diferentes. Mas o preço máximo do consumidor é um só. Então, ele só pode, estou chutando, tá? Só pode vender Novalgina por R$ 1 cada frasquinho. Se o outro está vendendo por 10 centavos, é porque ele está dando 90% de desconto, mas o preço máximo é R$ 1. O que você não pode ter é ninguém vendendo isso por R$ 1,10. Isso é proibido. Se pegar vendendo por R$ 1,10, isso é delegacia, isso é crime. Isso é prisão, porque existe um preço tabelado. Agora, abaixo daquele preço, cada um vende quanto quer. Quer dar de graça, cada um faz o que exatamente quiser, tá? Então, por que eu tô falando? Por que eu falei pro Gabriel? Então, nós estamos falando, Gabriel, meropenem é injetável, certo? Sim. Que via de administração ele é? Você lembra? Sim, ele é intramuscular e endovenosa. Tá, endovenosa. Ele entra na veia sozinho do paciente? Não. Ele tem que ser diluído, porque ele é um pó. Ele tem que ser diluído e depois que ele diluiu, ele entra sozinho na veia do paciente? Sim, pode ser por administração, né, venosa ou Mas como diluído é em que você soro. faz a administração intravenosa? É isso que eu quis dizer. O medicamento sozinho, você olha para ele, ele entrou para a veia do paciente? Acho que eu não estou entendendo. Ele entra por Precisar seringa, de né? outras coisas, né? Oi? Fala, Ana. Além do diluente, ele vai precisar, se, dependendo da medicação, do equipo, da agulha, não sei, de qualquer outra coisa que eu vou precisar para colocar isso para funcionar no paciente. Ah, sim. Perfeito. Então, assim, eu não vou cobrar neste nível, neste momento, mas vocês precisam entender que esse medicamento ou qualquer outro injetável, para eu saber quanto custa, eu tenho o preço do medicamento. Preço é diferente de custo, é isso que eu estou falando, tá? Eu coloquei custo, mas é só para colocar uma pulguinha atrás da orelha. Fique tranquilo, Gabriel, e o restante eu não vou dar zero para quem colocou só o preço do medicamento. Eu acredito que 99,9% foi isso que fez. Mas o meropenem, eu preciso de uma seringa para fazer aquela reconstituição daquele pó, preciso de uma seringa, preciso de uma agulha, eu preciso de um equipe, eu preciso de uma bureta, eu preciso de uma bomba de infusão, eu preciso da enfermagem para fazer a administração disso, o paciente vai estar internado, que vai usar endovenoso. Tudo isso entra no custo deste tratamento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque são escolhas que a gente está dentro do hospital que a gente vai ter que fazer. Isso é o assunto, eu só estou dando um spoiler aqui, vamos dizer, tá? Um spoiler do que a gente vai ver logo em seguida, quando passar a P1, é justamente o que a gente vai ver logo em seguida. A gente tem muita comparação. Gente, eu não tenho esse medicamento, mas eu tenho aquele. Pode ser aquele usado no lugar deste? Depende. Aquele tem mais efeito colateral, não tem mais efeito colateral. Ele é injetável, mas o outro era comprimido. Esse daqui é injetável. Então, se esse é injetável, eu vou precisar de seringa, eu vou precisar de agulha, eu vou precisar de gente treinada para fazer a aplicação. Se for endovenoso, eu preciso de uma bureta, eu preciso de um equipo. Então, é só para vocês tomarem essa consciência que o medicamento injetável, eu não vou ver só o preço do remédio. Se eu tiver que dar um remédio, isso eu faço muito no hospital, escolha, eu dou este para o paciente. Então, essa questão de custo envolve outras coisas. Finalizando, eu não serei chato na correção deste item, mas eu quero que vocês guardem isso. O medicamento não entra sozinho na veia do paciente. Quando eu brinquei com o Gabriel, eu sei que não estava entendendo o que eu falei, super tranquilo, Gabriel, mas é só para vocês começarem a associar. O medicamento, ele precisa de algumas coisas. Tá? Gabriel, você que está agora na assistência farmacêutica ali, a gente tem, por exemplo, paciente que ou ele fica internado tomando por exemplo, sei lá, o ertapenem, que custa uma fortuna, ou você dá alta para esse paciente para ele usar linezolida em casa, comprimido. Então, olha lá, o comprimido é muito mais, só que é muito
caro o comprimido, vale a pena ou não vale a pena? Eu mantenho o paciente internado com vancomicina ou dou alta para ele usar teicoplamin em casa? Teicoplamin custa 10 vezes mais do que a vanco, só que o paciente vai estar em casa, não vai estar ocupando o leito hospitalar, ele pode dar intramuscular, a vancomicina tem que ser endovenoso, precisa de seringa, agulha, bureta, etc, 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 etc. Tudo bem? Deu para entender, Gabriel, o que eu falei? Sim, entendi sim, professor. Ok? Gente, tudo bem para os demais, quem não está exatamente dentro da área hospitalar, mas deu para acompanhar? Acho que, Walter, a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp. Tudo bem, Walter? Não sei se você está na sala ou não. Deu para entender o que eu fiz comentário agora? Sim, professor, entendi. Entendi agora. Não, beleza, tudo bem, gente, sem estresse. Eu falei, esse ponto específico eu não vou ser muito chato, eu só queria realmente, o que eu preciso saber, por exemplo, se você sabe que, igual o Gabriel falou, se ele viu que a dose são 3 por dia durante 7 dias, e você me colocar o custo diário de um frasco, aí eu dou errado, aí não tem como, né, gente? Aí não tem como eu falar, vou considerar certo. Não dá, porque se ele viu que são 3 frascos por dia, e ele vai colocar o preço de um frasco, eu coloquei ali, custo diário, então tem que pegar aquilo e multiplicar por 3. Agora, esse restante que eu falei de seringa, agulha, essas coisas todas, eu não irei considerar errado no trabalho. Eu só quero que você... Pode falar. A primeira parte eu entendi, eu só não tinha entendido essa parte da seringa, equipo, entendeu? Essas partes. Que a gente precisa começar a pensar, né? Eu quero só que vocês entendam que é importante, a gente precisa pensar nesta avaliação. Eu vou considerar um ou outro, mas espera aí, como é que eu tomo um, como é que eu tomo o outro? Eu vou considerar, sei lá, vamos pegar... É que eu fico dando muito spoiler aí do que eu vou falar. Deixa para falar depois, que a gente vai falar de farmacoeconomia, é uma parte bem legal. Eu gosto bastante de farmacoeconomia, eu acho que é um tópico bem legal que a gente vai discutir, é justamente o próximo tópico da nossa aula aí, para a gente discutir, acho que vão dar algumas coisas, alguns frutos bem legais aí para a gente fazer. Então, custo diário, custo de tratamento eu já falei, e informar como deve ser administrado esse medicamento, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar o próprio fentanil. O fentanil, eu não administro fentanil puro, eu tenho que administrar fentanil diluído. Diluído em quê? Em qual soro que eu diluo? Certo? Então, isso é extremamente importante, porque a enfermagem ela não sabe se é para diluir em glicose, se é para diluir em fisiológico, no que ela tem que diluir e qual é o volume que ela tem que diluir. Então, eu diluo isso em 5, em 10, em 15, 20, em 50, em 100, em 1000 ml. Isso é outra coisa importante que a gente tem que saber dentro do hospital. Isso tudo, gente, está descrito na bula, tá? Eu não pedi nada que vocês não encontrassem na bula. Ia dar um pouco de trabalho para fazer? Sim, com certeza, como qualquer outro trabalho meu que eu dou aí algumas coisas para vocês pesquisarem. Talvez esse fosse o que desse um pouco mais de trabalho para fazer. Eu sei que não era um trabalho muito fácil, né? Eu até brinquei com o Gabriel, falei para ele que para ele talvez fosse um pouco mais fácil, porque ele está dentro da área hospitalar. Mas tinha nomes aqui que tem gente que veio falar comigo, a gente conversou até por WhatsApp, a gente fez chamada por WhatsApp. O aluno falou, professora, como é que chama esse medicamento? Ela não conseguia nem pronunciar. Ok, perfeito, porque são itens que a gente usa única e exclusivamente no hospital. A gente não usa isso em outras áreas. Só um minutinho, gente. Pode falar, senhora. A menina da sede está aqui? Não, senhora. Imagina, não por isso. Tá? Então, assim, para ele talvez fosse mais fácil porque ele conhece meropenem, então ele conhece algumas drogas. Quem não conhece talvez tivesse um pouco mais de trabalho, mas eu acho que é isso, é despertar a curiosidade, e teve muita gente que me procurou e eu respondi dentro da possibilidade de todo mundo, não deixei ninguém sem resposta. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma consideração aí? Trial version. Deixa eu ver que tem alguém escrevendo no chat. Tá, né? Seringa, agulha, soro, equipo, ok, isso mesmo. Então, gente, é isso, tá? Então, o trabalho de vocês, não sei se eu consigo corrigir esse final de semana, porque, enfim, porque essa falta de medicamento, eu estou trabalhando direto, amanhã eu estou aqui no hospital de novo, eu não dou plantão, mas eu vou ter que vir aqui final de semana de novo, amanhã, por conta dessa falta de medicamento, eu não sei se eu consigo corrigir o trabalho. Até o trabalho 4 eu já corrigi todos, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, eu já corrigi, já dei nota. Os demais, eu não, o último trabalho,
eu não corrigi ainda. Se eu conseguir corrigir esse final de semana, eu já vou lançando as notas, tá? Mas, enfim, em breve vocês terão as notas e reforçando para quem não estava no começo da aula, eu mandarei isso por e-mail, o e-mail que está cadastrado no site da faculdade. Se vocês não tiverem e-mail cadastrado lá, o e-mail estiver incorreto, aí eu sinto muito, tá bom? Diga, Nicolas, você quer perguntar alguma coisa? Hoje eu peguei uma receita que o médico pediu cloroquina, falou para o paciente triturar e misturar com soro fisiológico para inalação. Tô com falta de ar. Então, não sei se vocês assistiram o jornal ontem, mas tem uma médica no sul do país, eu não sei, já foi até mandada embora do hospital, não sei se é no sul do país. Aí eu vi esse, professor. Que ela foi exatamente mandada embora por conta disso e tiveram 4 pacientes que morreram, tá, Nicolas? Por conta disso, tá? Porque ela mandou os pacientes fazerem inalação com isso, o paciente teve hepatotoxicidade, o paciente teve arritmia gravíssimas e tiveram 4 pacientes que evoluíram a óbito, que provavelmente, lembrem daquele risco lá que a gente falou, daquele algoritmo de Naranjo para saber causa e efeito. Eles estão avaliando se realmente elas faleceram por conta disso, mas existe uma grande probabilidade que sim. Então, a médica usou sem consenso, sem estudo nenhum, sem saber, sem acompanhamento desses pacientes. Então, assim, é complicado, viu, Nicolas? É muito complicado essa situação. Se o hospital, o que eu posso dizer para você, se esse paciente for usar dentro do hospital, gente, é uma coisa, porque dentro do hospital a gente usa muita coisa que não está autorizado em bula para utilizar. Mas porque o paciente está dentro do hospital e está sendo acompanhado de perto. Agora, outra coisa é você pegar uma receita numa drogaria